Deus permitiu que a menina fosse estuprada e engravidasse, disse alguém para a avó da menina de 10 anos que sofreu abuso nas mãos do tio. E a família pergunta: que Deus permitiu uma barbaridade dessa? É uma pergunta muito incômoda, mas que nós também precisamos fazer e responder. Em nome de que Deus essas pessoas extremistas estão falando? Ele tem nome? Tem rosto? Não, não tem. E nós que cremos em um Deus com nome e com rosto, estamos sendo confundidos como farinha do mesmo saco. E vamos ficar calados? Eu sou José Roberto Cristofani e neste episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas, vou tratar do tema: que Deus permitiu uma barbaridade dessa? Vem comigo! Violência contra uma criança, estupro, pedofilia, aborto, o mundo caindo diante dos nossos olhos e tem gente gritando o nome de um Deus em defesa dessa barbárie. A exposição pública e sem dó de uma menina de 10 anos violentada, estuprada e grávida trouxe aos noticiários questões do dia a dia, questões que passam quase desapercebidas da maioria das pessoas. O fato revela o estado de abandono e crueldade de muitas meninas nesta faixa etária. O aborto em meninas é mais comum do que pensamos. O caso mostra o show de horrores em que se transformou a luta política e religiosa em nosso país. A politização extremista de direita ou de esquerda pega qualquer evento e transforma em um embate ideológico. E o fanatismo religioso abraça muitas dessas causas com um fervor fundamentalista completamente certo. Os extremistas religiosos e políticos deram as mãos em uma cruzada santa para libertar o Brasil do que eles acreditam que seja uma ação do demônio. No caso da menina de São Mateus, pessoas foram à casa da avó fazer pressão para que ela impedisse o aborto, legal neste caso. O grupo pressionou a avó da menina, oferecendo alternativas ao aborto, que seriam juízes do bem, médicos e outros recursos para se evitar o aborto. Entre essas pessoas estava um pré-candidato a vereador, líder de um projeto cristão no município. Projeto cristão? O que seria isso? Esta menção é só para mostrar como a política e a religião estão articuladas de modo inseparável. Eu não vejo problemas com essa gente que vai oferecer uma alternativa ao aborto para aquela avó, responsável pela menina grávida. A meu ver, o problema é quando o argumento passa dos aspectos judiciais para os religiosos. Os argumentos de alguns do grupo de que Deus permitiu que a menina fosse estuprada e engravidasse merece mais do que a pergunta afirmativa da família: Deus permitiu uma barbaridade dessa? Merece que perguntemos na verdade: que Deus é esse? Essa é uma pergunta incômoda, por certo, que eu quero ajudar você a responder. O debate sobre a vida, sobre o aborto, sobre a violência, sobre a pedofilia são importantíssimos e precisa ser feito. Contudo, eu quero concentrar minha reflexão sobre os fundamentos que sustentam as afirmações esdrúxulas que envolvem Deus na questão. A qual Deus estamos referindo quando usamos Deus em nossa narrativa? Estamos falando do mesmo Deus? Eu acho que não. Há muitos deuses nesse emaranhado de narrativas religiosas. Normalmente, o Deus que aparece nos discursos fundamentalistas é um Deus sem nome e sem rosto. Mas Deus permitiu, disse alguém, que foi contestada: que Deus permitiu uma barbaridade dessa? Meu irmão e minha irmã, como pastoras e pastores do povo de Deus, precisamos dar uma resposta a esta pergunta legítima e questionadora. Que Deus é esse, afinal? Devemos percorrer a Bíblia em busca de uma resposta. Vou sugerir 2 pontos para encararmos a questão: o Deus com nome e o Deus com rosto. O primeiro e mais importante fato que as Escrituras testemunham
é que Deus tem um nome. No Antigo Testamento, a palavra para Deus, que está no plural, é uma designação genérica para qualquer Deus. Literalmente, deveríamos traduzir por deuses. A palavra se refere tanto ao Deus verdadeiro quanto aos deuses falsos. Como na Bíblia hebraica não há letras maiúsculas nem letras minúsculas para distinguirmos Deus com maiúscula e Deus com minúscula, então somente o contexto mostra a quem a palavra está se referindo, se ao Deus verdadeiro ou ao Deus falso. Dizer que Deus permitiu é uma afirmação tão genérica quanto vazia. Genérica porque não especifica de que Deus se trata, e vazia porque pode ser qualquer entidade divina. Falar assim, de forma genérica, é um argumento que não diz nada sobre a pessoa de Deus. O Deus do Antigo Testamento recebeu diversas designações. Porém, a afirmação de Êxodo 6, 2 e 3 é: Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. Foi por ocasião da libertação da escravidão do Egito que Deus revelou seu nome para que não houvesse dúvidas de quem era o verdadeiro Deus em Israel. E isso era necessário, porque o povo seria levado para a terra dos cananeus, onde havia muitos deuses. Assim, foi revelado o nome de Deus em Êxodo 3,14. Seu nome é Javé, o Eu Sou o que Sou. Aí está um Deus específico com nome, não um Deus genérico, sem nome. Devemos ensinar nossos filhos desde cedo que o nosso Deus tem um nome e o seu nome é Javé. E este nome o distingue dos falsos deuses. O distingue, por exemplo, de Baal, o deus da fertilidade, e o separa totalmente de Moloque, o deus amonita que exigia sacrifícios de crianças. A este deus Moloque, especialmente, os reis de Israel ofereceram seus filhos em sacrifício, que foi uma abominação em Israel. O nome de Deus não é um mero capricho narcisista, como se pode ver na Bíblia, mas é um elemento que distingue os falsos deuses e que revela o seu caráter. Chamar Deus pelo nome de Javé é fazer uma confissão de fé em um Deus que tem em seu próprio nome o valor fundamental da vida e se contrapõe a toda espécie de manipulação religiosa e ideológica. Portanto, quando alguém ou algum grupo disser que Deus permitiu ou que Deus quis, pergunte que Deus essa pessoa, este grupo está falando. Se for um Deus sem nome, desconfie, pois muito provavelmente é um Deus genérico ou, para usar a linguagem bíblica, um Deus falso. O segundo fato, e também muito importante que as Escrituras testemunham, é que Deus tem um rosto. Eu sei que a expressão de Êxodo 3:11, ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, não significa que Moisés tenha visto o rosto de Deus. Nem que Jó tenha contemplado a face do Altíssimo quando diz: Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó 42:5. Segundo a Bíblia, se quisermos ver o rosto de Deus, temos que olhar para Jesus, pois ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. João 1:18. E qual é o rosto de Deus que Jesus revela? Entre as muitas facetas do rosto de Deus que Jesus revela, está a preocupação cuidadosa e afetiva pelas crianças. Vemos isso em diversas ocasiões na vida do Mestre. Duas merecem especial menção aqui. A primeira está em Marcos 9:36-37. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também o Pai que me enviou. Nesta passagem faço dois destaques. Um é a forma com que Jesus acolhe e abraça a criança. A Bíblia do Peregrino traduz abraçar por acariciar. Você acha isso muito escandaloso? Pois não é. A palavra abraçar significa mostrar amor ou afeição
através do abraço. É como fazemos com os nossos filhos, os acariciamos com beijos e abraços quando queremos demonstrar todo o nosso amor e afeto por eles. Isso mostra o respeito de Jesus pelas crianças e de como um abraço pode ser protetor. Outro destaque é a maneira como Jesus compreende o acolhimento amoroso que se deve dar a uma criança. Acolher uma criança é acolher o próprio Deus. O rosto de Deus pode ser visto na forma como acolhemos uma criança. Logo no capítulo seguinte, Marcos 10, 13 a 16, alguns pais trazem suas crianças para que Jesus as toque. Mas os discípulos repreendem essas pessoas e tentam impedir que as crianças se aproximem de Jesus. O mestre fica indignado. Sim, indignado com a atitude de seus seguidores e diz para que eles não impeçam os pequenos de se achegarem. A narrativa termina com Jesus abraçando afetuosamente as crianças, abençoando elas com a imposição de mãos. O toque de Jesus é um toque abençoador, revelador de um Deus com o rosto materno, interessado em proteger e abençoar crianças e não sacrificá-las como exige Moloque, por exemplo. Este é o nosso Deus, um Deus com nome e com rosto. Javé é seu nome, Jesus é o seu rosto. Concluo minha reflexão sobre a pergunta da família da menina de 10 anos que foi covardemente abusada. Que Deus permitiu uma barbaridade dessa? A resposta é: qualquer Deus genérico, sem nome e sem rosto, mas não é, com toda certeza, Javé revelado em Jesus. Pode ser Moloque, que exige sacrifício de crianças, Baal, Astarte, Dagon, Camós ou outro demônio qualquer, mas não é de forma alguma o Deus da vida. Quando você ouvir alguém, seja lá quem for, pronunciar e defender barbaridades e atrocidades em nome de Deus, esteja certo de que este alguém não está falando do Deus de amor, que se importa com a vida, principalmente com a vida das crianças indefesas. Vamos pensar e pregar sobre este assunto e ensinar nossos filhos a pronunciarem o nome de Deus e a reconhecerem o rosto de Deus em Jesus. Era isso que eu tinha para compartilhar com você. Se você gostou, dá um joinha aí, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as novidades. Espero ver você no próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Até!